E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje aqui eu vou falar sobre arrays em JavaScript. Nos vídeos passados eu estava falando sobre objetos, né? E agora nesse vídeo aqui eu vou falar sobre arrays, que é algo muito usado, assim, né? Tem que saber isso aqui porque quase todo programa você vai acabar usando isso aqui, né? E o que é um array, né? Array é uma variável onde você coloca vários elementos ali, né? Em sequência. Então você começa lá, em vez de você quer, por exemplo, ter vários números. Então você pode colocar esses números num array, aí eles ficam como se fossem em sequência, assim, né? Então eu vou fazer um exemplo aqui para ficar mais fácil, né? Vou criar uma variável aqui, nums, que é de números, né? Aí para definir um array em JavaScript, a gente tem que colocar entre colchetes, né? É que nem o objeto que eu falei nos vídeos passados, né? Só que array é em colchetes em vez de chaves, né? Em objetos a gente coloca entre chaves o nome de uma propriedade e o valor, né? É chave e valor, né? Aqui a gente só coloca só o valor. E pode ser o que for, número, booleano, outros objetos, outros arrays, né? Pode ser qualquer coisa aqui dentro, né? Por exemplo, vou colocar 10, 20, 30, 40, 50. Então você vem aqui 10, 20... Beleza, isso aqui é um array de números, né? Se a gente dá Enter aqui, ó. Aí eu tô usando também o console aqui do browser, porque aquele console aqui do P5 aqui é meio ruinzinho, né? Não mostra tudo, né? Aqui no browser a gente consegue abrir aqui, ó, e ver por dentro, assim, os elementos aqui, né? Então, na hora que a gente criou esse nums aqui, ó como que ele é. A gente criou entre colchetes os valores, né? Aí internamente ele colocou lá 0 equivale a 10, 1 equivale a 20, 2, 30, 3, 40, 4, 50. Ou seja, ele começa na posição 0, esses números que você colocar aqui ficam em ordem, né? Esse aqui é o primeiro do array, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, quarto, quinto e assim por diante, né? Então ele coloca os índices. No índice 0, começa em 0, né? O número 10, no índice 1, o número 20 e assim por diante. Aí ele já cria para você também uma variável chamada length, que é o tamanho do array. No caso aqui tem 5 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5. E se você ver aqui, ó, isso aqui é igualzinho um objeto. É a chave e o valor. No caso do objeto, a chave, a gente sempre colocava uma string, né? Só que aqui no array, a chave é um número. Então, no fundo, um array em JavaScript é um objeto também. Não é um tipo array, é objeto. Tanto se a gente vir aqui, ó, dá um type of nums, né? Ele vai retornar object, porque no fundo esse array aqui é um objeto. Só que tem algumas diferenças, né? Como assim, ó? Se a gente vir aqui, vou criar um obj aqui, que é um objeto, né? A gente cria entre chaves, né? Aí se a gente vir aqui, ó, em vez de eu colocar a chave e uma string, vou colocar um número. Mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Na posição 0, vou colocar o 10. Na posição 1, o 20. Posição 4, o 50. Igual o anterior aí, né? Aí se eu fazer isso, ó... Opa, coloquei aqui, não coloquei vírgula aqui, né? Então aqui, ó, ele criou o objeto. Só que se a gente abrir aqui, ó, vai estar igual esse outro aqui de cima, que é esse que a gente criou, esse nums, só que não vai ter esse length aqui, ó, que é o tamanho, né? Mas vai ter os valores aqui. Se a gente abrir esse proto aqui, eu não falei ainda de prototype aqui no curso ainda, né? Mas eu vou falar no futuro. Mas a gente vai ver quando a gente cria um array dessa forma com colchetes, ele cria esse length aqui. E aqui nesse proto aqui, ó, tem um monte de funções aqui que ele cria e joga nesse proto aí. Então o array consegue acessar essas funções, né? A gente vai ver no futuro aí vários usos para várias dessas funções aqui, né? Essa map aqui é bastante usada. Push a gente vai ver hoje. Reduce. Só que aqui nessa outra que eu criei assim manualmente como se fosse um objeto, ó. A gente vir aqui nessa proto, não tem aquilo lá, ó. Tem outras coisas aqui que não tem aquele monte de funções, né? Então o JavaScript, ele entende que a hora que você cria com colchetes, isso aí vai ser um array. Você vai acessar os índices ali numéricos, né? Não vai ser que nem objeto, que vai ser chave, valor, né? Então ele já coloca para você o tamanho e já coloca um monte de funções ali no objeto ali, que são as funções que um array vai usar, né? E para objeto ele não faz isso, né? Então tem essa diferença, mas no fundo um array também é um objeto, né? Só que o JavaScript cria
coloca já um monte de coisa junto ali, né? E essas variáveis aqui, ó, que a gente criou nesse objeto, elas são números, né? As chaves. E nos vídeos anteriores, quando a gente viu objetos, a gente colocou só strings, né? Então a gente conseguia fazer assim, ó, obj, ponto e o nome da chave. Só que aqui, como são números, se a gente fizer isso aqui, ó, vai dar um erro. Ele vai falar que não é uma sintaxe válida, né? Aí eu tinha falado num vídeo passado aí que objeto você consegue acessar os valores, as propriedades do objeto com essa dot notation, né, que é a notação de ponto, ou brackets notation, que é com colchetes, né? Então se a gente vir aqui, obj, aí colocar o 0 aqui, ó, aí funciona, né? Então com a brackets notation sempre vai funcionar, né? Mas com a dot notation só funciona se for string, né? Então aqui, quando a gente cria um array, a gente sempre vai usar esse brackets notation, sempre vai usar com colchete, né? Então se a gente quiser acessar um número 30 aqui, vai ser o nuns na posição 0, 1, 2. A gente vir aqui, nuns na posição 2, vai ser o 30 ali, né? E se a gente vir aqui nesse nuns, ele só tem números, né? Ele já é, se a gente vir aqui, ele é um array aqui, né? Só tem números aqui como chaves, né? E os valores aqui e aqui, né? Eu posso vir também aqui, ó, colocar 0, 1, 2, 3, 4, né? Vai até a posição 4, né? O índice 4. Se a gente vir aqui, nuns, na posição 5, por exemplo, eu posso colocar um outro número ou eu posso colocar uma variável de outro tipo. Vou colocar true aqui, ó. Se a gente fizer isso, ó, vai ter lá os números e vai ter o true aqui no final. E o length automaticamente vai para 6, né? E se a gente fizer, tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Vai até o índice 5. E se a gente fizer assim, ó, nuns 10 e jogar alguma coisa aqui, vou jogar, sei lá, o número 100 aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ele aceitou. Se a gente imprimir o nuns, ó, o que vai acontecer? Vai continuar tendo lá os 5 números lá, o true. Aí ele vai falar aqui no console aqui que vai ter 4 elementos vazios e vai ter o 100. E o length foi para 11. Por que foi para 11? Né? Porque na posição 10 eu coloquei o número 100. Se eu coloquei na posição 10, quer dizer então que tem 11 elementos, né? Porque começa no 0, né? E o que tem nesse meio aqui, entre o 6 aqui e o 10 aqui, né? 6, 7, 8, 9. Vamos tentar, né? Se a gente vir aqui, deixa eu fechar isso aqui. Nuns, vir aqui no 7, por exemplo, vai dar undefined. Então o que aconteceu? Se eu colocar alguma coisa num índice maior, assim, que, vamos supor, você tem 5 elementos. Se eu colocar algo lá no 10º elemento, ele preenche esses intermediários com undefined. Então o length sempre fica com o tamanho do vetor, que é o índice da última posição onde você colocou coisa, né? E o resto, se você não colocar, ele preenche com undefined, né? Então tem esse detalhe aí, né? E se a gente vir aqui, ó, no nuns, colocar alguma coisa assim, sei lá, radius aqui, vai. Colocar, em vez de ser um índice numérico, né? Porque isso aqui é um array, vou colocar, vamos supor que isso aqui, vou tratar isso aqui como se fosse um objeto com brackets notation, né? Vou colocar numa chave que é uma string alguma coisa, né? Vou colocar um high 50 aqui, vai. Se a gente imprimir, ó, ele vai continuar um array, vai ter o length, vai continuar com 11, só que vai ter uma propriedade radius junto ali. Não vai deixar de ser um array, né? Porque vai continuar com as mesmas coisas, porque no fundo é um objeto, né? Eu vou jogar uma variável no meio do objeto ali, né? Se a gente vir aqui nuns.radius, com dot notation, vai funcionar, né? Agora, se eu vir aqui nuns na posição, sei lá, 30 e colocar alguma coisa aí, sei lá, 12 aqui, se a gente imprimir, vai continuar como se fosse um array normal. O length vai para 31, né? Porque na posição 30 coloquei alguma coisa, então tem 31 elementos, né? E o radius vai continuar lá, ou seja, vai continuar um array normal, né? Só que aí eu posso colocar outras propriedades no meio como se fosse um objeto, né? Mas lembrando no começo lá, se eu criar um objeto com os índices 0, aí não vai ser um array, né? Porque eu criei com chaves, né? Aí ele não vai colocar o length nem todas aquelas funções que eu falei lá, né? Mas como eu sei que uma variável é um array e um objeto, se a gente vir aqui, ó, type of nuns é objeto, e aquele type of lá, daquela variável lá, o obj, né? Também é um objeto.
Então, qual que é a diferença? Como eu sei que isso aqui, uma coisa é um array ou não, né? Caso eu queira saber isso, né? Mas primeiro, ó, vou criar uma outra variável aqui, chamar de array1 aqui. Eu posso criar com colchetes aqui. Tem um outro método que é new array. É como se fosse uma função construtora de um array. A gente viu no passado aí funções construtoras, né? Só que essa notação aqui não é muito usada, né? Não é muito recomendada, né? É muito melhor você usar o colchete ali, né? Mas também é possível aqui, ó. Isso aqui, aí você pode colocar elementos aí, né? No momento aqui, esse array 1 aí tá vazio, né? Tá, eu mostrei esse array aqui, mas como a gente faz para saber então se um objeto é um array ou é um objeto normal, né? Que nem esse nums e esse object aqui, né? Tem uma palavra-chave em JavaScript que é instance of, que é instância de, né? Se a gente vir aqui, ó, colocar o nums lá, instance of, e colocar array, ele vai retornar true. E esse array aqui é essa função construtora aqui, né? A gente nunca vai usar isso aqui na prática, sempre usa o colchete para definir um array. Mas é bom saber que existe isso aqui, porque se você quiser saber se um objeto é um array, você pode usar esse instance of array, ele vai retornar true se esse objeto é um array ou não, né? Se a gente fizer isso aqui pro obj lá, né? Opa, esse obj aqui é um... Como ele não é um array, vai retornar false, né? E vou criar uma variável aqui, esse array2 aqui, vai ser um objeto vazio, né? Vai ser um array vazio. Como eu faço? Agora ele está vazio. Como eu faço para inserir elementos? Eu posso usar o brackets notation, né? Eu quero colocar na posição 10 um elemento. Se o elemento tiver mais de 10, ele vai substituir aquele elemento na 10ª posição pelo elemento que você colocar, né? Se não existir, ele vai preencher com undefined o meio ali, né? E vai colocar na 10ª posição, né? Mas se eu não quiser ficar toda hora, quantos... Vamos supor, eu quero... meu programa, eu vou recebendo coisas assim e quero ficar colocando no array. Só que eu não quero ficar checando quantos elementos eu tenho para colocar na última posição sempre ali. Vamos supor, eu tenho 5 elementos. Eu quero colocar mais um elemento. Então eu tenho que ir lá no 6º e colocar. Aí chega mais um, eu tenho que ir lá no 7º e colocar. Como eu faço para colocar sem precisar saber o índice? Quantos elementos já tem no vetor? No array, né? Que array também pode ser chamado como vetor, né? Simples, tem uma função aqui, ó, se a gente vir aqui, array2 ponto push, push em inglês é empurrar, né? É como se fosse jogando lá dentro desse array alguma coisa, né? Se a gente fizer isso, ó, sei lá, o número 10 aqui. Se a gente fizer isso, ó, agora o array2 aí é um array com o número 10 dentro. A gente vir aqui colocar de novo, chamar o push de novo agora com o número 20. Se eu chamar, agora tem o 10 e o 20. Então agora na posição 0 tá o 10, que foi o primeiro que eu coloquei. Na posição 1 aqui tá o 20. Então a gente pode fazer usando o push para ficar jogando coisa sempre na última posição. Então a gente vai enfileirando como se tivesse uma fila ali, a gente vai jogando no final da fila ali, né? De novo, se quiser mudar um elemento, é só você vir aqui, sei lá, o 0 aqui, quero mudar esse 10 para 100. É só vir na posição 0 ali e mudar para 100. Aí ele vai trocar ali, né? Então não tem segredo, né? Aí eu posso acessar o tamanho do array também na hora que eu quiser, né? Ponto length aqui ele vai me dar, no caso aqui tá 2, né? Você tem 2 elementos só, né? Então a gente pode usar todas essas funções aqui que estão aqui dentro, aqui, ó. Não vou falar disso aqui porque é muita coisa, né? Isso aí ao longo dos vídeos aí a gente vou mostrando mais funções aí, né? Tem muitas aí bem legais e importantes, né? Vou voltar para aquele nums lá que fica mais fácil aqui, ó. Então esse nums aqui é aquele array que a gente criou aqui, né? Tem um monte de coisa aqui, né? No caso, a gente criou 5 elementos, 5 números, depois colocou um true, depois colocou um 100 na 10ª posição, depois colocou 12 na posição, no índice 30, né? A gente também jogou um radius aqui, que é uma variável extra aí, né? Como a gente faz para acessar o primeiro elemento de um array? O primeiro elemento é no índice 0, né? Então, se a gente vir aqui, nums aqui, né? 0, né? Vai retornar o primeiro elemento. E o último elemento de um array? Nesse caso aqui, nesse momento aqui, o length dele é 31, né? Se tem 31 elementos, o array, então o índice vai de 0 até 30, né? Então é o tamanho menos 1, o último elemento, né? Então no último elemento é o nums na posição nums.length menos 1. Ele vai retornar o 12, né? Então isso aqui é importante saber, né? A última posição de um array é o tamanho do array menos 1, né? Porque o índice começa em 0, né? Todas as linguagens que o índice começa em 0
é assim, né? C, C++, Python, né? Vou mostrar aí no próximo vídeo aí a parte de loops, né? A gente vai ver como que a gente vai fazer para fazer um loop num array, né? E número por número, assim, fazendo alguma coisa, né? Tem várias formas de fazer isso com array, né? Então, recapitulando aqui, né? Quando eu crio um array com colchetes, o JavaScript coloca lá essa variável length. Toda vez que eu inserir, dar um push ou inserir num índice numérico, ele incrementa automaticamente para mim esse tamanho aí, né? Só que eu posso também colocar variáveis quaisquer, assim, né? Que nem nesse caso aqui eu coloquei o radius aqui junto com o vetor, com o array aqui, né? Mas não é indicado, porque isso aqui é um array, supõe-se que vai ser só índices numéricos ali, né? Se você for colocar outras chaves em forma de string, aí faz mais sentido você usar um objeto direto, né? E note, se eu colocar variáveis, chaves string, isso aí não incrementa o length lá, né? O tamanho vai continuar o mesmo, só vai aumentar o tamanho se eu colocar um índice numérico, né? Que nem eu já mostrei, né? Então é importante saber isso aí. Bom, então, deixa eu voltar aqui, ó. Nesse caso aqui, o exemplo que eu parei no vídeo passado, né? Tinha aqui uma função construtora e uma classe que eu criei aqui, né? Vou tirar essa função construtora aqui, que não me interessa mais aqui nesse vídeo, né? Vou criar aqui um C1 aqui, vou criar uma outra classe aqui, ó. Outro objeto em posições diferentes aí, né? Chamar de C2 aqui e pintar aqui, né? Beleza, eu posso vir aqui se eu quiser, ó. Vou definir aqui uma variável aqui, ó. Array, vou definir como sendo um objeto, um array nulo aqui, né? Aí eu posso vir aqui, ó, colocar aqui o C1 e o C2 aqui, ó, sem problemas. Deixa eu vir aqui no setup aqui e printar esse. Aí dentro do array aqui vai ter os dois objetos que eu criei, né? Na posição 0 vai ter circle class, né? Que é um objeto desse tipo aí, né? E vai ter aqui dentro tudo aqui que tem no objeto, né? Então, no array eu posso colocar o que eu quiser. Qualquer variável de qualquer tipo, inclusive outros arrays, né? Mas cada posição ali, cada índice do array é uma coisa única ali, né? Aí, dentro desse objeto aí, desse elemento, eu posso pegar ele e entrar dentro dele, né? Mas um array, você pode colocar qualquer tipo de objeto ali de forma ordenada ali, né? Então pode ser qualquer tipo de variável, né? Ou então eu poderia vir aqui, deixar vazio aqui, e aqui vir e fazer um push aqui, né? Do C1 e do C2 aqui, que ficaria na mesma, né? Daria na mesma. Se você já tem os elementos, já pode, na hora que você criar, já colocar eles ali. Ou então você cria um array, depois você vai colocando conforme você for criando as coisas, assim, né? Você vai usar bastante as duas formas, né? Aí, finalizando, né? Isso aí você vai pegar mais com a prática, né? Isso aqui que eu falei é o básico aí de arrays, né? Aí ao longo dos vídeos aí, conforme eu for usando, vai ficar mais claro esses detalhes aí que pode ter ficado mais difícil de entender, né? Mas só com a prática mesmo pra dominar isso aqui, né? Beleza? Então, no vídeo de hoje é isso. Espero que tenham gostado aí. Se gostaram, se inscreva no canal, deixa o joinha, né? E vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Então, até lá.